Olá, graça, paz e misericórdia. Eu sou a professora Josiane Brito, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de nossa Igreja Metodista Memorial. Estamos estudando a revista Em Marcha, que tem como título nesse semestre Viver com Fé e Sabedoria. Esse vídeo vai ser exibido na manhã do dia 3 de maio de 2020 e nós vamos estudar a lição 10. Vamos lá? Ela tem como título Cuidar do Corpo, Questão de Fé e Sabedoria. O texto base da nossa lição é 1 Timóteo 4, no versículo 16. Vou dar um minutinho para você pegar aí. 1 Timóteo 4, no versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Pai que nós amamos, o Deus que nós adoramos, e estamos aqui nesta manhã para aprender um pouco mais da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para nós. Continua a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que você imagina ao ver essa imagem? Essa moça descansando numa tarde ou numa manhã, nas férias, não sei. Pensa aí um pouquinho, o que você acha? Bem, que disposição espiritual é uma condição para o serviço a Deus, nós já sabemos. Claro que se a gente não estiver bem, para servir a Deus fica difícil. Mas não devemos nos esquecer que tão importante quanto é cuidar da questão espiritual é a nossa disposição física. Já dizia o autor do livro de Provérbios que um corpo físico descuidado vai produzir uma preguiça demasiada. O que, além de prejuízos materiais, vai também enfraquecer a nossa disposição espiritual. O apóstolo Paulo manifesta sua preocupação com a saúde de Timóteo em sua primeira carta. E é isso que vai nos servir de inspiração para trabalharmos esse tema de hoje. E temos como fundamento bíblico o seguinte: ainda que inconscientemente, as questões espirituais elas estão separadas das questões físicas. Isso se dá, muitas vezes, por causa da influência de filosofias antigas na nossa cultura, como a visão dicotômica de Platão, que separava corpo e espírito. Nós temos, na maioria das vezes, a concepção de que toda a obra de Jesus na cruz diz respeito apenas à dimensão espiritual, sem nenhuma conexão com a dimensão do corpo. Sendo o nosso corpo uma realidade descartável, para que nós vamos gastar tempo cuidando de algo que vai ser jogado fora algum dia? Isso passa na cabeça de alguns, né? Portanto, um desafio da fé é repensar o valor do nosso próprio corpo. Um grande desafio para nós. Bem, no texto que nós lemos, nós encontramos uma orientação de Paulo ao seu discípulo, Timóteo. Timóteo, cuide de você mesmo. Essas palavras encerram uma pequena sessão com diversos conselhos que o apóstolo Paulo deu para Timóteo na carta, da 1 Timóteo, e para que ele se desenvolvesse bem no ministério dele, no serviço ao ministério. Um aspecto importante é que o cuidado orientado por Paulo, nesse momento, é integral e não apenas espiritual. Está em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, está falando assim, olha, não beba somente água, Timóteo, beba vinho por causa do seu estômago, das suas frequentes enfermidades. Diante de constantes enfermidades, principalmente no estômago, Paulo orienta Timóteo a se medicar. O vinho, por suas propriedades ácidas, tinha efeitos antissépticos, sendo comum no tratamento medicinal no mundo antigo. Sabemos que hoje, nessa atualidade que temos, nós evitamos, nossa igreja fala que é para sermos abstêmios do vinho, abstêmios do álcool, e a gente diz isso por causa mesmo da nossa cultura. Muitas pessoas se embebedam, famílias têm problemas com o álcool, então nós somos abstêmios ao álcool, mas naquela época, naquele período, o vinho ele era bem utilizado nesses momentos.
Ao invés de ignorar uma limitação física, como se isso não fosse algo importante, Timóteo é encorajado a se cuidar pelo apóstolo Paulo. A sensibilidade e o cuidado se amplia quando a gente compreende melhor o lugar do nosso corpo lá em Gênesis, quando foi relatado, no capítulo 1 da criação. A cada gesto que Deus ia fazendo, ele falava o refrão: viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. A criação do ser humano, que está registrada lá nos versículos 26 e 27 do mesmo capítulo, é vista por Deus como algo de muito bom. A criação do ser humano é algo muito bom. A descrição dessa criação é bem interessante. Então formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, é a junção do pó da terra, que é o corpo, e do fôlego de vida, que é o espírito. Estes relatos nos ensinam que somos, de fato, seres viventes na fusão corpo-espírito. E ambos constituem a nossa identidade. Apesar da mentalidade de desvalorização da nossa realidade material, o corpo é dado por Deus a nós, o corpo criado e dado por Deus a nós é visto por Ele como algo muito bom. Por isso, como mordomos do Senhor, cabe a nós o zelo por toda a sua criação, inclusive, dentro disso, o nosso autocuidado. Por fim, como um último aspecto favorável ao valor do corpo, nós temos a nossa vida, a vida do nosso Senhor Jesus, que, sendo Deus, ele assumiu a nossa forma humana. Ele se fez carne, como está lá relatado, em João 1, verso 14. Toda a santidade de Deus estava na vida, nas obras e no corpo de Jesus, como uma realidade histórica, mas sem pecado algum, como está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 25. É Jesus quem nos ensina que o nosso corpo não é inimigo da nossa vida espiritual, mas pode ser um instrumento para a sinalização da vida abundante que Ele tem para nós. Por isso, cuidemos da nossa saúde. E trazendo isso para os dias de hoje, nós temos como palavra que ilumina o seguinte: de acordo com o salmista, o corpo físico é um grande mistério de Deus. Lá no Salmo 139 fala que é algo assombrosamente maravilhoso. Esse instrumento maravilhoso nos é dado para viver na terra e sinalizar a graça de Deus. A preocupação com a saúde, ela não se revela só na Bíblia, não. Também o John Wesley, fundador da Igreja Metodista, manifestou o cuidado dele com um amigo. Porque na época lá de John Wesley, eles tinham dificuldade porque os ajudantes de John Wesley às vezes estavam ali envolvidos com todo mundo e o cansaço do dia a dia não levava eles a terem cuidado com o próprio corpo. Então John Wesley aconselhou: olha, cuide de você, jante cedo, coma menos, para que você no outro dia tenha habilidade no serviço, na obra de Deus. Ainda que a gente não tenha controle total sobre os males que podem atingir o nosso corpo, a medicina já comprovou que muitas doenças e enfermidades, muitas limitações podem ser adiadas e até mesmo evitadas com alguns cuidados diários com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então vamos a elas. Algumas dessas dicas vou ressaltar aqui. Então a primeira, exercite o corpo. Cada pessoa, claro, tem o seu ritmo. E é sempre bom seguir as recomendações médicas. Agora, o sedentarismo é um veneno para o nosso corpo. O exercício físico melhora o nosso humor, diminui o nosso estresse, diminui a pressão arterial, ajuda contra o envelhecimento, diminui o risco de doenças, ajuda no controle do peso, dentre outras coisas. Então, exercício físico está dentro do nosso cuidado com o corpo. Exercitar a mente. Quanto mais você usa a mente, mais forte a sua mente fica. Leia bons livros,
ouça boas músicas, separe tempo para reflexão, para meditação, para oração. Isto vai ajudar você a ter mais clareza, mais tranquilidade e preencha sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, puro, amável e de boa fama, assim como está na palavra do Senhor. Outra dica: siga as recomendações médicas. Fazer as consultas médicas, exames periódicos, tomar as medicações indicadas pela equipe médica, fazer terapia, acompanhamento psiquiátrico ou até mesmo psicológico, dentre outros cuidados, isso não é um pecado. Isso é cuidado com o próprio corpo, com o templo do Espírito Santo que é a sua vida. Bem, nesses dias que a gente está vivendo, torna-se necessário esse cuidado, principalmente com relação a essas recomendações médicas. Outra dica: alimente-se bem. Tem especialistas que falam: descasque mais e desembale menos. Acho isso muito legal. Beba muita água, evite produtos industrializados, faça dieta, faça jejuns, mas de forma consciente, sem colocar em risco a sua saúde. Lembra daquela imagem lá do início? Bem, vou voltar lá só para você dar uma olhadinha. Aquela mulher descansando. Olha lá. Lembrou? Bem, parecia que descansar para alguns, ou parece, para descansar é algo de gente preguiçoso. Mas hoje aqui a gente vai entender que esse descanso é justamente o contrário. Descansar é coisa de gente corajosa, coisa de gente sensata e gente que tem fé, que sabe e conhece bem os seus próprios limites. O descanso, ele é necessário para uma vida plena. Por isso, ele é visto na Bíblia como um mandamento. Afinal, até Deus descansou. Lembra? No 7º dia? Bem, esse cuidado do corpo, da mente, vai trazer pra gente a garantia de que a gente não vai morrer? De que não vamos ter nenhuma doença? De que nenhum mal vai vir sobre nós? Lógico que não. A Bíblia não esconde o fato de que nós somos mortais, que somos um corpo corruptível e que só um dia nós seremos revestidos e revestidas da incorruptibilidade. Isso está lá em 1 Coríntios 15. Além disso, há de se considerar alguns fatores que estão acima de nós. Por exemplo, acidentes, a própria herança genética, a irresponsabilidade alheia, as catástrofes naturais. Porém, o que Deus espera de nós? Ele espera uma resposta positiva ao chamado dele, para que nós cuidemos de tudo aquilo que ele criou. O nosso corpo faz parte dessa criação. Sem dúvida, essa missão começa quando nós cuidamos da nossa saúde, contemplando toda a complexidade que tem o nosso ser, o nosso corpo. O cuidado pessoal tornará possível o cuidado com o próximo. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo, lembra? Cuide-se para que você consiga servir aos outros. Por isso, é o que eu quero te dizer. Se cuide. E o que a gente pode concluir nessa lição? Cuidar-se é uma atitude de reconhecimento e gratidão pela graça de Deus em nós. É demonstrar respeito e responsabilidade por sua criação e pelo Evangelho de Cristo que nós anunciamos. Portanto, podemos testemunhar a Cristo cuidando de nossa saúde e do nosso corpo. Fica aí uma pergunta, aliás, 2 perguntas para você refletir. Quais os benefícios do cuidado do corpo com o desenvolvimento da fé? Quais os benefícios do cuidado com o seu corpo com o desenvolvimento da fé? Será que tem alguma relação? Com o que nós falamos hoje, você tem que já ter definido isso. Que atitudes práticas, então, podemos tomar para cooperar com a saúde do nosso corpo? Eu deixo aqui algumas leituras para durante a semana que vão estar nos trazendo à memória
esses momentos que nós passamos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Amém? Quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pela tua criação tão maravilhosa. Dentre estes, o Senhor nos fez para sermos filhos e filhas, servos e servas do Senhor, nessa missão maravilhosa dentro do teu reino. Nos ajude, meu Pai, a cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, para servirmos, meu Deus, ao nosso próximo, que é aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Abençoe cada irmão, cada irmã, dê forças, Pai, nestes momentos difíceis de pandemia que nós estamos passando. E que resistamos, meu Pai, com saúde, para que assim que voltarmos, que estivermos juntos, continuemos a levar, Senhor Deus, de forma física, esta tua palavra. Assim, Senhor Deus, como estamos fazendo também, nessa forma virtual. Fica conosco, nós te agradecemos por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A paz, igreja.